Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Hoje é segunda-feira, é dia de questões acadêmicas e eu vou conversar com vocês sobre o John Locke, o fundador do liberalismo, mais especificamente sobre como que o John Locke defende, qual o caminho que ele faz para defender a liberdade individual e a propriedade privada. No nosso encontro passado eu falei um pouco do Thomas Hobbes, agora eu vou falar do John Locke. O John Locke estava vivendo, inclusive, mais ou menos no mesmo período que o Thomas Hobbes. Eu falei que o Thomas Hobbes tinha pegado a Revolução Gloriosa, mas na verdade o Thomas Hobbes já tinha morrido nesse período e quem pegou a Revolução Gloriosa na Inglaterra foi Locke. E assim como o Hobbes, o Locke também era um autor contratualista, ele também era o autor que imaginava o homem em seu estado de natureza e como aconteceu esse rompimento do estado de natureza para a sociedade civil. Tem alguém me chamando aqui no WhatsApp. E como a percepção da natureza humana para esses autores influencia na forma de contrato social e na forma de estado que esses homens, a partir do momento de rompimento com o estado de natureza, criam. Eu falei sobre como Hobbes tinha uma percepção muito pessimista da natureza humana e por isso, em decorrência disso, no contrato social que estabelece o Estado precisa ser um Estado mais autoritário justamente para segurar esses anseios terríveis, macabros, violentos da natureza humana. Já quando você tem uma visão mais otimista, a tendência é você defender um Estado menor, defender mais a liberdade para esses homens que são livres viverem livremente. Não é difícil ter uma visão mais otimista que o Hobbes a respeito da natureza humana, Então, Locke, apesar de não dizer que por natureza o homem é bom, como diz o Rousseau, o Locke fala que o ser humano é uma tábula rasa. As suas escolhas, as suas experiências de vida vão definir se esse homem vai ser bom ou vai ser mau. Meu gato acabou de passar aqui. Acho que o mais interessante no argumento do John Locke é como os homens viviam nesse estado de natureza, Segundo Locke, nessa abstração que ele faz, os homens viviam em relativa harmonia. Tudo era muito livre, muito abundante, e qualquer conflito que pudesse existir nesse estado de natureza, eles mesmos, os próprios homens, conversavam e chegavam a algum acordo. Acontece que, na percepção do Locke, existe um rompimento desse estado de natureza quando os recursos passam a ser menos abundantes, e aí os conflitos passam a se tornar maiores, Existem mais pessoas também. Então, coordenar esse estado de natureza passa a ser algo mais complexo. E a partir daí, os homens saem desse estado de natureza e fazem um contrato social para o estabelecimento de um estado moderador, um estado mínimo, um estado que tem a única função de coordenar e de resolver, conflitos sociais. Ou seja, na percepção do Locke, por conta da sua natureza humana, do seu estado de natureza humana, os homens conseguiam viver sozinhos em relativa harmonia. O Estado não precisa existir para controlar anseios terríveis dos homens, ou mesmo para incentivar esses homens, ou para obrigar esses homens no caminho da prosperidade. O Estado só precisa moderar os conflitos que possam surgir por conta da falta de recursos. Então, o pensamento liberal, acho que o pensamento liberal, o que é o pensamento liberal? É defender a liberdade individual. Por quê? Porque é através da liberdade individual que a sociedade evolui, que a sociedade caminha, que o mundo evolui. Porque o liberal tem uma visão mais otimista da natureza humana. Mais do que uma visão otimista da natureza humana, o liberal tem uma visão mais otimista a respeito das leis que regem as trocas humanas. As trocas de mercadoria, as trocas de conhecimento. Então, dá liberdade para esse homem, dá liberdade para o funcionamento natural da sociedade e das coisas, é um caminho para o crescimento, para o desenvolvimento. O liberal não dá liberdade para os homens se matarem. O liberal dá liberdade para os homens crescerem, empreenderem e prosperarem. A liberdade é um direito fundamental, assim como a propriedade privada. Por que a propriedade privada é um direito fundamental na percepção do liberal? Porque é através da propriedade privada, gente, que você consegue ter liberdade para fazer qualquer coisa. A partir do momento que você tenha um teto que você pode se abrigar, ou a partir do momento que você tem um pedaço de terra que você pode plantar, isso lhe dá liberdade para viver, você tem aonde dormir, você tem o que comer. Então, quando a gente vê hoje liberais
que defendem o Estado mínimo, que defendem a liberdade do indivíduo, que defendem a propriedade privada, é com esse objetivo de garantir essa liberdade, esse direito fundamental à liberdade, ao questionamento, à contribuição, a contribuição para a construção da sociedade, é isso que ele está defendendo. Então, na visão do Locke, o governo só existe se for para proteger a vida, a liberdade e a propriedade privada. Quando o governo não cumpre essa função, existe o que o Locke chama de direito à revolta. Direito de se rebelar. O homem, a população, tem mais, eu diria, nem o direito a se revoltar, tem a obrigação de se revoltar contra esse governo, contra esse Estado opressor. Então, as leis, como um mecanismo de regulação e de moderação, são uma ferramenta muito importante na percepção do Locke. Porém, essas leis só são importantes se elas forem justas, se elas garantirem a liberdade dos indivíduos. E aí, gente, não é a liberdade de matar, não é a liberdade de tirar a liberdade de outro homem. É a liberdade de construir, de contribuir para a construção de um mundo melhor, seja de qual forma for. Então, qualquer forma de censura, qualquer forma de limitação à liberdade individual não é um ataque ao indivíduo necessariamente. É um ataque à sociedade de forma geral. Você normalizar ou até legitimar, regulamentar medidas que possam censurar os indivíduos ou retirar parcela da sua propriedade privada é um ataque não só ao indivíduo, é um ataque a todo mundo, no mundo liberal, num Estado livre, num Estado democrático. É uma ameaça que não pode ser tolerada e está aí a questão do direito à revolta defendido por John Locke. E aí, o que a gente pode concluir disso é que o liberalismo não é uma ideologia pautada no egoísmo. O liberalismo é uma ideologia que nasce a partir do indivíduo, a partir da liberdade individual. Só que essa liberdade individual, o trabalho desse indivíduo, gera o bem comum, a vontade geral. Então a liberdade é um direito individual, mas esse direito é dado aos indivíduos pensando em todo um contexto social que gera liberdade, igualdade, fraternidade, alegria, prosperidade. Claro que existem argumentos contrários a essa percepção e eu vou trazer eles também no canal. Se você gostou desse vídeo, você precisa se inscrever, porque esse canal é um canal pequeno e se você não se inscrever, pode ser que você nunca mais me veja de novo. Então deixa a sua inscrição para você ter essa possibilidade de me ver de novo. Se você não gostar do conteúdo, depois você vai embora, mas já deixa a sua inscrição. E você, o que você me diz dessa conversa, eu quero uma redação de 30 linhas aqui nos comentários, porque eu leio todos os comentários, tá bom? Um beijo para vocês, tchau!